Jesus. Vamos lá então, gente. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá? Gênesis capítulo 38. Lembrando que o capítulo 37, nós começamos a falar da história de Jacó e falamos ali de José, do sonho de José, dos ciúmes dos seus irmãos. José é vendido pelos seus irmãos, primeiro queriam matar, né? Depois vendem, enfim. Tá? E agora, entre a história ali, o relato, né, dos acontecimentos de José, veio o capítulo 38 contando o que? A história de Judá e Tamar. Quem era Judá? Judá era filho de Jacó, irmão de José, né, um dos 11 filhos até então, ou dos 12 filhos, né, contando com Benjamim. Tá? E lembrando que Judá era um dos filhos de Lia, ou seja, Lia, que foi a esposa que foi dada a Jacó, né, lá por seu sogro Labão, no lugar de Rebeca, né, de Raquel, perdão, né? Nossa, eu já estou trocando tudo. É que é muito nome, gente, a família é muito grande, né? O que acontece? Lá tem 4 filhos: Rubem, Simeão, Levi e Judá, ok? Então agora Judá, filho de Lia, tá? Vai contar a história dele e Tamar. Quem é Tamar? Então acompanhe comigo. Gente, se você vai ler essa história, você vai assim, tá, e daí? Né? Lembrando, gente, que nós temos falado aqui, a Bíblia toda, se você for ver ela está falando da história de uma grande família, é de uma família, de Deus formando a sua família, e famílias formando famílias, e famílias disfuncionais, e famílias que pecam, e famílias que se matam, irmão que mata irmão, é uma coisa doida, mas se você for ver, em resumo, é família, é Deus falando de famílias, e talvez muitas delas você vai se encontrar, vai se encaixar, vai se ver, né? Mas eu quero também que você veja o plano de Deus, tá? Em salvar essas famílias, em salvar essas vidas. Então, capítulo 38 de Gênesis diz assim: por esta época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira, tá? Por essa época, que época? Nós estávamos falando lá de José, então naquela época lá, onde eles, né, vendem José, enganam seu pai Jacó, dizendo que o animal tinha matado ele, leva lá a túnica dele suja de sangue. Você lembra dessa história? Ok? Então nesta época, queridos, o que nós vemos? Judá, quem foi Judá naquele capítulo 37? Foi aquele Rubem, né? Foi aquele que falou, porque os irmãos queriam matar, né? Lá vem o sonhador, vamos matar esse cara. Tal era o ódio que eles tinham por José, tá? E parte da culpa, irmãos, talvez não fosse só do José, mas principalmente do seu pai, né? Jacó, porque Jacó, a Bíblia fala bem claro, e a gente observa isso, que quando contado da notícia da suposta morte de José, né, diz que não havia nada que consolaria ele. Ele fala assim: eu vou descer para o meu leito de morte em luto, porque assim, eu tenho 12 filhos, mas nenhum de vocês vai alegrar o meu coração, porque vocês mataram, né, o meu filho. Mataram não, né? Meu filho morreu e ele era a razão da minha alegria. Então, imagina para os outros filhos ouvindo isso, tá? Que 11 filhos não servem para consolar a morte de um filho. Então, se já tinham raiva do José, agora então ficou mais rápido do José e do Jacó, do pai, porque fala, putz, esse meu pai não gosta de mim mesmo, né? Enfim, então, e quem foi então Judá, querido? Judá, né, foi aquele que então deu a ideia que, em vez de matasse, né, vendesse para os ismaelitas. Rubem foi aquele que falou assim: não mate, joga aí numa cisterna, né? Porque ele joga num poço, porque ele tinha o objetivo de vir depois buscar o menino e levar de volta para o seu pai. Lembrando que o Rubem era o mais velho, tá? O quarto mais velho dos irmãos era Judá. E Judá então teve essa ideia de vender. Vamos vender, vamos fazer um comérciozinho, ganhamos dinheiro, não matamos o menino, tá? Não vamos ficar com o sangue dele nas nossas mãos. Então esse foi Judá, tá? Por essa época, versículo 1, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. E a primeira pergunta que você tem que fazer para o texto é o seguinte: o que Judá foi fazer longe da sua família, do seu pai? Naquela época, irmãos, né? E até hoje é comum, a gente quer ficar perto dos nossos pais, da nossa família, é o nosso clã, né? É a nossa dinastia, né? Você não vê naquela época, então, muito mais que hoje, né? Essa figura de clã era muito forte. Então, assim, qual a razão que faz com que alguém queira se apartar do seu clã, tá? Havia 2 razões: ou porque esse clã era muito mal, ou porque esse clã, né, era algo do bem e eu sou mal e não quero estar com esse clã. Mas aqui o que a gente pode subentender é o seguinte: que Judá não aguentou ficar próximo do seu pai e dos seus irmãos, lembrando de tudo que fizeram, né, de ter vendo o sofrimento de repente do pai ali, tá? E agora imaginando que eles são culpados, né, de ter vendido José. Então o que ele resolve? Ele resolve sair, né, deixou os seus irmãos
e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Qual que é o problema? Primeiro, essa escolha de, né, morar, né, na terra, né, na região, né, não sabemos se no início na própria casa do Adulão chamado Ira. Por quê? Quem era esse Adulão? Tá? Esse Adulão, esse homem chamado Ira, era um cananeu. Ou seja, irmãos, era mais ou menos assim, você sai, vou usar uma figura de linguagem, ok? Você mora, sei lá, em Israel, né, que abre aspas, né, a terra, né, do Messias, e você fala, não, eu não quero ficar morando aqui em Israel, eu vou morar na Coreia do Norte, tá? Eu tô fazendo uma, né? Tá? Tipo, não tem nada a ver, é outra cultura, não tem nada a ver, né? E o que você está querendo dizer quando você faz isso? Você resolve tomar essas atitudes, né, antagônicas. Você está falando assim, eu não concordo, né, com o que a minha família faz, pensa, e com a cultura deles, com o que eles pregam, e eu vou para o lugar onde eu acredito, onde eu prego. Eu não acredito mais no Brasil, vou morar nos Estados Unidos. Por quê? Você se desacreditou com o Brasil, né, e pensa que você tem uma imagem dos Estados Unidos, né? Porque eu falo, pensa porque às vezes quem frequenta muito essa ponte aérea, a gente tem a imagem do turista, que é completamente diferente da imagem de quem vive lá, né? Enfim, queridos, olha só. Então agora ele vai buscar logo quem? Os cananeus para habitar, ou seja, o ambiente. Eu sempre gosto de usar isso aqui, essa figura de linguagem que eu vou usar agora é o seguinte: todos nós, eu falo assim, representamos. Se nós nos representássemos num copo de água, né? Sendo nós a água dentro desse recipiente, deste copo, tá? Digamos assim, a água, né, somos nós em nosso estado natural, que Deus criou, somos a água. Se nós pegamos esta água, tá, e colocamos dentro do congelador, tá, o que vai acontecer? Ela vai virar gelo. Mas o que é o gelo? O gelo é o gelo. Não, o gelo é a água, irmãos. Só que mudou o quê? O estado. O estado desta água mudou. Assim como se eu pegar essa água e colocar numa panela e botar para ferver, ela vai virar fumaça. Tá? O que é aquela fumaça? É água, só que num estado de vapor. O que acontece quando nós saímos da vontade de Deus, da presença de Deus e do ambiente que Deus nos colocou? Deus colocou Adão no Éden. O que aconteceu quando ele sai do Éden? Tá? Ele deixa de ser Adão? Não, continua sendo o mesmo Adão. O que muda é o estado da vida de Adão. Tá? Então o que acontece? O que vai acontecer aqui? Você vai ver claramente isso na história. Judá já não era lá aquelas coisas, né? Como família de Deus, digamos assim, já não eram aquelas coisas, não era aquela família perfeita, mas se afastando agora do clã do seu pai, agora que vira o chapéu velho, você vai ver que realmente agora, né? E vai aonde? Ele vai atrás do quê? Dos seus amigos. É muito comum hoje, né? Os adolescentes falam assim, porque eu quero ir embora, eu vou morar com a minha amiga, eu vou morar com o meu amigo. Irmãos, sabe o que os filhos que fazem isso estão querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: eu não vejo a hora de me libertar de você e quero morar com o meu amigo, achando que aquele amigo, aquela amiga, tá? Só porque vivem, abre aspas, livre, fecha aspas, porque é uma liberdade que traz cativeiro, tá? Vai poder, enfim, fazer tudo que depende do seu pai e sua mãe, não deixam, tá? Porque seu pai e sua mãe estão cuidando. Olha só, então, olha quanta coisa, irmão, só num versículo, né? Versículo 2. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu. Claro, está no meio dos cananeus, vai encontrar o quê? A filha de um judeu? Não vai, né? É um cananeu, de um hebreu? Não, um cananeu, chamado Suá. E casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou, deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome Er. Observe, ao qual ele, Judá, deu o nome Er. Quem que deu o nome do filho? Judá. Qual foi o nome? Er, tá? Se você for buscar em comentários bíblicos, você vai ver que os tradutores bíblicos diz que a palavra em hebraico de e o hebraico você lê de trás para frente, significa também Ra, tá? E a palavra Ra tem um significado terrível, tá? Não vou me aprofundar porque também não me aprofundei nisso, só estou contando um pequeno e breve comentário, tá? Tornou a engravidar, tá? Teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Tornou-lhe a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve outro filho e chamou-o de Selá. Então tiveram 3 filhos, Onã e Selá. Judá, tá? Tudo lá no meio dos cananeus. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar. E aqui vem então a história de Tamar. Essa aqui então é o personagem, né, que nós queremos focar, né? Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho, né, primogênito, tá? Seu filho mais velho. Verso 7. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de
filho mais velho de Judá, e por isso o matou. E aqui, gente, a gente vê o quê? Se você se aprofundar nesse versículo e pesquisar, você vê que Deus está falando o seguinte: essa atitude perversa, ele está se referindo ao mesmo padrão, tá? Não estou dizendo que são as mesmas coisas, mas é o mesmo padrão daquelas atitudes perversas que o Senhor observou lá em Gênesis 6, quando mandou o dilúvio para matar todo mundo, só livrando Noé e sua família. Ou seja, realmente este foi o ó, né, do Borogodó, que nem diz, que eu não sei nem o que é isso, mas tudo bem, né? O cara realmente foi terrível, porque senão, veja bem, você não vê em outra parte da Bíblia até aqui, você dizendo assim, aí Deus, por isso Deus o matou. Deus, quer dizer, Deus tirou, você vê lá Deus matando toda uma humanidade lá com, quase toda uma humanidade com o dilúvio. Agora uma pessoa, é a primeira vez que você vê. Então você imagina o que este descendente dos cananeus, tá? E com certeza, eu falo assim, o Estier era a mesma água que eu e você. O que fez ele ser esse perverso, que a Bíblia diz, a ponto de Deus matar ele? Foi onde ele é colocado, irmãos, onde ele nasce, onde é o ambiente. Então observe como o ambiente aqui é tudo, né? Você nunca vai deixar de ser água, mas o seu estado muda, né? O cara lá que está lá na cadeia hoje, lá na penitenciária, talvez vocês estejam me assistindo aí na penitenciária. Você é como eu, querido, você é água, você é filho de Deus, Deus te ama, tá? Mas você está aí por quê? Porque pelo estado que você se tornou, a água, né, o seu estado da sua, porque você teve ambientes que, né, mudaram o teu estado e hoje você está aí agora. Mas sai daí, vai para um ambiente que te promova você ser realmente original, digamos assim, você vai ver que a tua vida é retomada e Deus vai abençoar você, sua casa, sua família, você vai ser como Deus fez todo mundo para ser, tá? Então, guarda isso no teu coração, ok? Vamos lá, gente, continuando aqui então, versos 6 agora, já foi? 6, 7. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Versos 8. Então Judá disse a Onã, agora então seu segundo filho: case-se com a mulher do seu irmão, né, da Tamar, cumpra as suas obrigações de cunhado. E numa outra versão fala assim do levirato, né, que é uma lei do levirato, ou seja, naquela época, né, e você vai ver isso depois em Deuteronômios, existia essa lei. Se o filho mais velho não, por alguma razão, morresse e não tivesse filhos, né, o seu irmão, né, deveria suscitar descendência do primogênito, tá? Versos 8. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão, tá? Versos 9. Mas Onã, olha o que esse Onã, olha, gente, o que esses caras eram campeão de fazer coisa errada, né? Olha o que esse Onã fez, tá? Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, ou seja, que fique bem claro, essa descendência ia ser do seu irmão do falecido, tá? Assim, toda vez que possuía, ou seja, ia ter relações, né, possuía a mulher do seu irmão, ou seja, Tamar, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Irmãos, olha só, olha que coisa terrível, porque Onã, ele está cumprindo uma lei da época, que era o quê? Suscitar descendentes, né, na sua cunhada, no caso, porque seu irmão morrera. Mas o que ele faz? Ele faz a opção do seguinte, de ter o prazer, sim, de ter a mulher, né, de entrar ela, de ter relações com ela, tá? Mas ele joga o sêmen fora, na hora ali, né, da fertilização, para que ela não engravide, tá? E é porque ele não queria ter filho com ela? Não, irmãos. É porque se ele suscitasse um filho dela, este filho ficaria no lugar do seu irmão como primogênito, ou seja, o que é isso? Significa o detentor de toda herança. E o que ele queria era ele agora, como o segundo, ser o herdeiro. E não suscitar um herdeiro do seu irmão para que ficasse com a herança. Porque existia também a lei da primogenitura, ou seja, o primeiro governava, né, o clã. Então é o seguinte, se ele suscitasse agora um filho do seu irmão, agora morto, ele estaria o quê? Suscitando o futuro líder do clã. E ele queria ser o líder do clã. Ou seja, olha que coisa terrível, irmãos, porque aqui o que a gente vê? O homem na sua busca e na sua briga por poder. Isso aqui é uma briga de poder, né? Poder, ganância, tá? E aqui que a gente vê aqui uma outra, um outro formato aqui, que é o quê? O que aconteceu lá, irmãos? Olha só, com Esaú e Jacó. Lembra quando Esaú foi o primogênito, nasceu primeiro, então deveria ser o primogênito. Jacó vai e compra a primogenitura dele. Nós vemos o quê? O mesmo modelo, né, se aplicando agora, né, de uma outra forma.
tá? Jacó enganou o seu irmão Esaú, comprando, né, dele a primogenitura, enganou o seu pai, recebendo a bênção. Nós vemos agora aqui Onã enganando Judá, tá? Fazendo de conta que iria suscitar um descendente para Judá, tá? Do seu irmão e na verdade só quer ter prazer com a mulher do irmão e quer ser ele, porque é ele que quer ser. Tá? Então nós vemos aqui de uma maneira diferente, mas a jogo de poder acontecendo, isso é comum nas famílias também, tá? Agora, gente, então, daí imagina, gente, isso aqui tudo é família de Deus, é Deus formando a família dele. Olha que encrenca Deus arruma, né, quando ele cria o ser humano. É isso aqui, gente, mas olha só, tem notícia boa, calma, tá? No meio de toda essa tragédia tem notícia boa. Versículo de número 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía sua mulher, seu irmão derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Versos 10. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Vai brincar com Deus, é tonto, né? Então você quer ser, quem quer não é. A Bíblia fala, quem quer ser o primeiro será o último, querido, né? Não adianta, não vem com a história. Deus dá um jeito, aqui ó. Versos 11, ele é soberano. Versos 11, disse então Judá a sua nora, Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Então observe o seguinte, que agora ele não dá o seu filho Selá para ela. A desculpa é o quê? É que ele ainda é meio novo, né? Então vá lá, more uns anos com seu pai, até o meu ter um pouquinho mais de idade, mas não impedia dele ter dado ela para ele, né? Não, talvez para suscitar uma descendência ali, não sei a idade que ele tinha aqui exatamente, mas a verdade é que agora então Judá está com medo de Tamar. Ele falou assim, essa mulher é viúva negra, eu dei um filho, morreu, não teve descendência, ou seja, não suscitou descendência e morreu. Dei outro filho, ela também não, porque o Judá não sabia o que o filho fazia, o que Onã fazia, né? Que ele deixava o sêmen cair no chão. Então, o que estava passando na cabeça de Judá? Essa mulher é uma bomba, essa mulher é uma viúva negra, eu dei o meu primeiro filho, olha o que ela fez com ele. Né? Morreu, não deu descendência a ele, morreu. Dei o meu segundo para ter descendência com ela, o que aconteceu com o meu segundo filho? Tadinho, menino tão bom, né? Morreu também. E agora? Né? Essa mulher é uma bomba, eu vou tirar ela antes que mate o meu terceiro filho, o meu Selá, eu vou dispensar ela, tá? E o que ele fala? Então ele inventa essa história, de novo, né? Vamos ver aqui a promoção de um engano. Por que um engano? Versos 12. Tempos depois morreu a mulher de Judá, ou seja, a tal da Suã, né? A filha de Suã, né? Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna, com seu amigo Ira. E o Ira sempre o amigão, né, gente? É o parceiro, é o parça, né? O Adulamita. Versos 13. Quando foi dito a Tamar, ou seja, alguém, né, de alguma forma soube e contou para Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, naquela época o que caracterizava a viuvez era as suas vestes, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica a caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, olha só por que ela fez isso, porque ela viu, esse Judá tá aplicando o Miguel em mim, né? O menino já cresceu e eu tô aqui, viúva, sem descendente, né? Vou ficar na amargura, porque ninguém quer uma viúva depois, ninguém ia sustentar uma viúva, né? E esse cara tá dando um chapéu em mim, tá? Ela não tinha sido dada em casamento, então, sei lá. Versos 15. Quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta. Quando viu ela, não reconheceu, ela estava com o véu. Pensou que fosse uma prostituta, e aqui a pergunta que você tem que fazer assim, mas ele não foi lá tosquear a ovelha, ou ele foi lá buscar uma prostituta, né? Porque ela havia encoberto o rosto. Verso 16, não sabendo que era sua nora, olha só, gente, família boa, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você, né? Aquela vontade assim, tipo de tomar café no meio da viagem, sabe, irmão? E ele falou assim, deixa eu tomar um cafezinho, né? Encontrei aqui um boteco que tem um café, mais ou menos isso, né? Que Judá, né, sentiu, né? Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Pera lá, você quer deitar comigo? Mas o que você vai me dar?
ou seja, ela disse assim, eu até deito com você, mas eu quero saber o que você vai me dar em troca. Queridos, aqui daqui a pouco tem uma aplicação prática nisso aqui que eu vou fazer já. Ai não, aguenta, tá? Fantástico. Verso 17, disse-lhe ele, eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá, a garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Queridos, olha só, ela pede uma garantia, porque afinal de contas, quem garante que esse cara depois vai me mandar o cabrito? Mas não é assim, ela não estava atrás de dinheiro, irmãos, ela não estava atrás de cabrito, ela queria pegar o Judá, né? Seguinte, esse cara tentou me enganar, entendeu? Só que é o seguinte, né? Se eu der sorte, eu durmo com ele hoje, e é ele que vai suscitar a minha herdade, os meus filhos. E ele não sabia disso, ela passou, né, a conversa aqui nele. Agora, o que eu falei que eu quero chamar a tua atenção? E por favor, antes que você ache assim, pastor, você está forçando a barra, pense muito bem primeiro no que eu vou dizer. Eu falo que a Bíblia toda, irmãos, é a história de uma família que representa a família de Deus, mas também ela fala da família cristã. Toda vez que a Bíblia se refere à igreja, ela se refere à pessoa de uma mulher, da noiva, tá? E o que o Espírito Santo me chamou a atenção nesse versículo? Falou assim, Alex, o homem, né, é sempre o sacerdote, né, que deve cuidar da mulher, deve cuidar da esposa, deve cuidar, né, da noiva para o noivo, tá? E ele falou assim, e aqui um pouquinho mais à frente, vocês vão ver que agora então, versos 20, eu vou ler aqui, fica mais fácil. Tá? Judá mandou o cabrito por meio do seu amigão Adulamita, lembra lá do Ira? Tá? A fim de rever da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. Como a garantia? Os seus selos, o seu cajado, porque aquilo lá, irmãos, era como se ele tivesse deixado o cartão de crédito ou a senha dele, né, com ela. Aquilo trazia uma identidade, né? Aquilo aí provava quem ele era e que ele devia para ela, mais ou menos isso, como se ele tivesse assinado uma promissória. Versos 21, e perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultual? Queridos, e agora eu quero chamar a tua atenção para esse termo, onde está a prostituta cultual? Por que prostituta cultual? Por que ele, em vez de chegar assim, aquela prostituta, ele falou prostituta cultual? Porque prostituta, irmãos, elas não cobriam o rosto, ficavam na beira do caminho, mas as que cobriam o rosto eram prostitutas cultuais. O que eram as prostitutas cultuais? Eram mulheres, irmãos, que serviam, tá, a cultos. Sim, cultual, porque servia a cultos, a divindades, abre aspas, tá, onde as pessoas iam lá em busca de favores, tá, e que levavam ofertas, dinheiro em troca de favor dessas pseudo-divindades, tá, comprando com isso, né, um direito de alcançarem aquela graça, né, aquele favor dessas divindades. E havia divindades, tá, que colocava essas mulheres para receber esta oferta e como um sinal de retribuição, né, a pessoa que veio pedir uma bênção, tá, se entregava satisfazendo a carne daquela pessoa, se entregava sexualmente, para que aquela pessoa já tivesse ali o primeiro prazer, digamos assim, né? Puxa, imagina, irmãos, a moda hoje se pegasse, eu vou para o culto, porque eu estou assim com muita fome de receber uma bênção de Deus, e fora a bênção que eu vou lá pedir para esse pseudo Deus, e ainda de graça, né, eu ganho uma noitada, né, com uma prostituta lá. Tá? Então, irmãos, a prostituta cultual, ela significa isso, uma mulher que está lá servindo a um culto, entregando a si mesma a sua carne para satisfazer carne de pessoas, tá? Então, quando o Adulamita aqui fala assim, eu vim aqui atrás da prostituta cultual, ele está dizendo assim, aquela mulher, né, que estava, que servia aqui nos cultos, né, onde meu servo passou aqui, né, para fazer uma fezinha, pedir uma benção, né, e enfim. Agora, como é que a gente sabe disso? Olha só o que está escrito, irmãos, né, no versículo, ainda no versículo 21. Ela fica à beira de caminho de Naim. Eles responderam, eles o quê? O pessoal daquela região. Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Não tem nenhuma prostituta cultual aqui. Assim ele voltou, verso 22, a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá, fique ela com o que lhe dei. Não quero que nós tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabrito, mas você não a encontrou.
Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá. Então agora, irmãos, 3 meses depois vem alguma pessoa falando para Judá: sua nora, Tamar, prostituiu-se. E na sua prostituição ficou grávida. Gente, vem contar para o sogro, dizendo assim: sabe a Tamar? A mulher de Er, que Er morreu, depois que se deu para Onã, também morreu, que você mandou para casa do pai dela, ela aprontou e apareceu grávida. Ah, irmão, mas o que Judá fez? Né? Judá foi para a carne. Olha só o que Judá faz. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Vamos queimar ela viva. Olha só, irmãos, que misericórdia, né? Afinal de contas, ela prostituiu. Tá? Versos 25. Quando ela estava sendo lançada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida de um homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, o cordão e o cajado. E aqui, irmãos, caiu a casa. E verso 26, Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, a um deles pôs a mão para fora. Então a parteira colocou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com fio vermelho no pulso e foi-lhe dado o nome Zerá. Gente, acabou o capítulo, mas aguenta aí agora. Aguenta aí. Você entendeu? Claro que agora não vão botar fogo nela, tá? Agora, Judá reconhece, há um arrependimento aqui, um pseudo-arrependimento, não volta a tomar ela como mulher, tá? Entende que, na verdade, ele quis aplicar um chapéu nela e ela aplicou 2 nele, tá? E agora a gente vê o seguinte: com o primeiro filho, com Er, irmãos, pra cama e nada de engravidar. Com o segundo, né, aquela palhaçada toda lá de jogar o sêmen para fora também. E o Judá, um cultozinho que ele foi na primeira. Ô culto abençoado esse, né, irmão? Né, que já a bênção foi na hora. Tá? O que eu quero chamar? 2 coisas eu quero chamar a tua atenção. Primeiro, querido, eu quero que você me permita fazer um comparativo hoje da igreja, figura igreja, mulher, figura crentes. Tá? Vou colocar assim, em geral, homens que vão lá buscar uma fertilidade, ou seja, uma bênção, que muitos levam o que na igreja hoje? Né? Um dinheiro, uma oferta, tentando o quê? Tentando comprar uma bênção, tá? Ter um prazerzinho ali durante o culto, ok? Pasme, recebem, tá? Mas observe que a Bíblia chama isso de prostituta cultual. Cuidado. Eu falo agora com todo amor e carinho para você que é igreja, para você que é pastor como eu, cuidado para não se tornar uma prostituta cultual. Cuidado você que é líder espiritual para não se tornar uma prostituta cultual. A fertilidade vem, mas vem a um preço muito alto, tá? Deus não precisa que nós nos prostituamos, ao contrário, Deus é Deus de suficiência. Ele quer que nós nos preparemos para o noivo juntos, e Ele é o Senhor que promove tudo em todos, tá? Eu não estou aqui falando que você não tem que ofertar, não tem que dizimar, nada disso, ao contrário, eu estou falando assim, cuide com estes cultos que basicamente encerram-se no dar e receber, tá? A Bíblia chama isso, né, fala de uma prostituição cultual, tá? A sua oferta tem que ser, né, sem interesse, lembra? Não por necessidade nem por tristeza, mas com voluntariedade, sua contribuição que você faz por amor à causa, a Deus, ao que se está se promovendo com aquilo, e o seu dízimo você faz porque você é obediente à palavra de Deus. Fecha agora esse ponto. Veja bem, nasceu dessa relação toda conturbada, essa história doida, 2 crianças, né? Pérez, né? A Bíblia fala que nasceram o quê? Pérez e Zerá. Agora, rapidamente, irmão, eu falei que está acabando e está acabando mesmo, tá? Se você abrir a sua Bíblia agora lá, em Mateus, olha só para você ver como essa história doida encerra para nós hoje, tá? Mateus, capítulo 1, fala da genealogia de Jesus, versículo 3, eu vou ler a partir do versículo 1, 2 e 3, assim, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, que é isso que nós acabamos de ler. Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá. Não fala de Er, não fala de Onã, mas fala de quem? Pérez e filhos de Tamar. Queridos, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezron,
queridos, dessa confusão, desse negócio que só Deus sabe, que coisa louca. Deus me tira o quê? A raiz de Davi. Davi veio daqui, dessa descendência. Jesus vai vir dessa descendência. José, pai de Jesus, vem dessa descendência. Coisa doida, gente, né? Então você vê que Deus promove a salvação mesmo em meio a caos. Significa o quê? Que o plano de Deus jamais será impedido. Por mais que eu, você, o diabo tente impedir, que Deus sempre tem um plano dele de salvação preservado. Tá? O que acontece é o seguinte: então que podemos pecar à vontade, bagunçar à vontade, que Deus garante que isso, Deus garante o plano dele. Agora não garante que você não vai ter que colher todas as consequências do seu pecado, tá? E eu digo para você, por isso você não pode pecar, porque você não aguenta colher as consequências. Tem pecado que a Bíblia fala que, assim, que traz a morte, tá? Então, queridos, não se permita ser dominado pelo pecado, mas entenda assim que Deus tem um plano de salvar a família dele. Por isso, se você crê no Senhor Jesus, você é salvo tu e tua casa, queridos. Então, olha só, numa situação todas funcionais, lição 1, cuidado com o meio, cuidado com seus amigos, cuidado com o meio que você anda, cuidado com as rodinhas que você anda. Você que fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, de profeta em profeta, em busca de uma palavra, de uma bênção. Cuidado, não estou falando que você não faça, mas cuidado, tá? Cuidado, porque às vezes você pode estar atrás não de uma palavra de Deus, mas uma palavra para você que você quer que algum Deus envie, tá? Cuidado com as prostitutas cultuais por aí, que você vai lá e leva um dinheirinho, tá? Para elas te fertilizarem, tá? Ou fertilizarem de você. Tá? E fertiliza. Não estou falando que você não vai receber, mas pode ir na macumba, vai lá, eles vão falar assim: aqui nós não cobramos nada, só para fazer o trabalho, tá? E eles fazem lá e alguma coisa acontece. Mas cuidado, você está se prostituindo, tá? E o reino de Deus não é para quem se adultera, para quem se prostitui, tá? Cuidado. Cuidado, né? Você que tenta ser tão justo, né? E ao olhar para os pecadores como Judá, e vamos queimar ela se prostituiu, tá? Porque às vezes o fruto daquela prostituição quem provocou foi você mesmo, então você tinha que botar fogo em você mesmo. Cuidado, tá? E queridos, boa notícia, se você se arrepende, se você verdadeiramente compreende que você é nascido de Deus, verdadeiramente Deus sempre vai ter um plano de salvação para você e para sua família, para sua casa. Um beijo no coração de todos vocês, né? Deus